A gente segue falando de saúde, a gente vai falar também de prevenção, a gente vai falar sobre o câncer coloretal, que vem aumentando muito no Brasil, infelizmente. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o médico oncologista Diego Souza. Bem-vindo. Bom dia, Luciane. Bom dia quem nos assiste. Obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor, câncer coloretal reacendeu esse alerta aí depois desse caso da Preta Gil, que infelizmente faleceu por conta desse tipo de câncer. Queria que o senhor explicasse para a gente que tipo de câncer é esse. O câncer coloretal, o mais comum é aquele que se desenvolve no colo, a parte do intestino grosso, e o câncer de reto. No caso da Preta Gil, ela teve um câncer especificamente no reto, que em comparação ao câncer do cólon, ele tem um perfil um pouco mais agressivo de fato. Mas a prevenção ela é feita da mesma forma. Sintomas, doutor. Quais os sintomas desse tipo de câncer? Quando a gente fala de câncer coloretal, a gente precisa chamar a atenção de que, na verdade, antes dos sintomas, a gente precisa já tomar algumas condutas, porque é um dos cânceres mais preveníveis. São três as opções que a gente... São três as atitudes que a gente tem que ter para prevenir o câncer coloretal e evitar que se tenha sintomas. Porque quando se tem sintomas, como dor abdominal, sangramento nas fezes, afilamento das fezes, diarreia inexplicada, né? Esses são os sintomas mais comuns, mas na doença mais avançada. A gente precisa se prevenir. Então, controle do peso, atividade física, né? E a colonoscopia a partir dos 45 anos para todas as pessoas. Aquelas pessoas que têm na família uma síndrome genética conhecida que aumenta esse risco, essa idade pode ser até muito menos. Quais as causas ou as principais causas desse tipo de câncer? Como você mesmo salientou, ele aumenta a cada dia, mas muito mais por conta dos nossos hábitos de vida. Então, os principais fatores de risco naquelas pessoas, né, de risco habitual que não tem síndrome genética na família, síndrome hereditária, é a obesidade, né, a baixa ingesta de fibras, né, a falta de controle do peso. Mesmo que a pessoa não faça uma atividade física, mas o controle do peso também ajuda a prevenir a doença, é um fator de risco. Esses são os principais, né? E essas atitudes poderiam prevenir aí, né, mais de 20 mil casos de câncer de coloretal no ano no Brasil. Você trouxe em relação ao tipo de exame que pode identificar o estágio inicial, né, que é a colonoscopia. É identificado inicialmente o que necessariamente, doutor? O papel da colonoscopia aos 45 anos é identificar se existe já alguma alteração e a principal alteração são pólipos. Esses pólipos, inicialmente, eles são benignos, mas eles têm uma capacidade de desenvolver, ali após alguns anos, a doença maligna, a doença invasiva. Então, a gente fala que esses pólipos, apesar de serem benignos, eles têm uma condição pré-maligna e eles precisam ser tratados. E a colonoscopia é um exame excelente porque, além de dar o diagnóstico, ele já faz o tratamento desses pólipos, com a ressecção ali já imediata e encaminhamento para análise, né, e avaliação daquele pólipo. A depender daquele pólipo, ou a depender das lesões, e a depender da história pessoal e familiar do paciente, o paciente pode ter necessidade de repetir essa colonoscopia com 10, 5, 2, 1 ano, a depender dos achados ali daquele exame e dessa história que eu comentei. O senhor trouxe um pouquinho em relação ao tratamento quando é identificado inicialmente, mas quando já está no estágio mais avançado, como no caso da Preta Gil, que tratamento deve ser feito? Para o câncer, existe uma diferença entre o tratamento do câncer de cólon e do reto. Tá? Especificamente o câncer do reto, ele pode envolver ali cirurgia. Nos casos mais avançados, inicialmente quimioterapia em curso de radioterapia e, em seguida, uma avaliação para cirurgia. No caso do câncer de cólon, inicialmente a cirurgia, né, se já não existe ali disseminação com metástase para outros órgãos, a cirurgia no câncer de cólon, em geral, é o primeiro tratamento. Doutor, quando há metástase, né, que ele acaba se espalhando para outros órgãos, o tratamento ele continua sendo feito, é paliativo? Como é que funciona isso? Quando a gente fala de câncer e fala de metástase, a grande maioria desses pacientes eles vão receber tratamento paliativo, o que não significa que esse paciente tem uma iminência de vir a falecer.
o significado do tratamento paliativo quer dizer que esse paciente não vai conseguir curar a doença, porque ele vai ter que conviver com essa doença, né, por um bom período, um longo tempo, e a depender do câncer, esse tratamento pode ser bastante prolongado. No caso do câncer coloretal, e aí a gente já inclui no câncer metastático, o cólon e o reto, o tratamento ele é igual, a gente trata com quimioterapia e outras terapias mais recentes, como imunoterapia, terapia-alvo. Isso vai depender de uma avaliação molecular criteriosa do DNA tumoral ou do DNA do indivíduo, para se escolher o melhor tratamento a partir daquele momento. Qual a mensagem que o senhor deixa para quem está acompanhando a nossa programação, principalmente quando a gente pensa em prevenção? A mensagem é exatamente essa, Luciane. Prevenção. O câncer coloretal ele é extremamente prevenível. Para se ter uma ideia do impacto da atividade física para o câncer coloretal, no Congresso Americano recente, foi publicado um estudo em que os pacientes que já tiveram câncer foram tratados, receberam quimioterapia. Esses pacientes foram separados entre pacientes que receberam uma estrutura de treinamento, né, de atividade física, e outros que foi indicado o treinamento, mas não receberam uma estrutura de acompanhamento ali regular. 3 anos depois, os pacientes que receberam treinamento para atividade física, o impacto de redução do retorno da doença, né, a redução do retorno da doença, foi igual ao impacto que é visto com a quimioterapia. Então, a gente percebe que a atividade física ela tem um papel extremamente importante na prevenção do câncer coloretal, né? E até aqueles pacientes que já tiveram câncer coloretal, a atividade física consegue reduzir o risco da doença retornar. Então, a gente não pode falar de câncer coloretal e deixar de falar de prevenção e salientar que a atividade física é o principal meio da gente alcançar, né, menores números em relação ao câncer coloretal em geral. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigado.